Fala aí, pessoal. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Se tem alguém. Alguém já entrou? Fecha a porta aí, meu pai dos cachorros. Você tem que ficar ligado, né? Estou aqui estudando a palavra do Senhor. E aí, os irmãos estão entrando. Dá um like aí. Dá um joinha. Seu pai já tá, o Léo já tá. Oi, pai, tudo bem? Um beijão, pai. O Léo. Hoje está todo mundo em casa. Além de ser quarentena, é domingo e tá chovendo. Então não tem escapatória. Fernanda, um abraço. O Aleph. Um abração, meu querido. Seu Edson. Seu Edson fiel. A Milene, a paz do Senhor, irmã Milene. Ó o Fabão também. Fala, Russão. Tudo bem, meu querido? Estudando a palavra do Senhor. Alô, tua irmã. Oi, Lu, tudo bem? Minha irmãzinha querida. Dá um like aí, dá um joinha. Vamos começar nossa live. Compartilha aí o vídeo para que a mensagem chegue no maior número de pessoas possíveis para que o evangelho seja anunciado. Amém? Douglas, tudo bem, meu querido? Williams. Dá um abraço aí na Thalita. Tá com esses gêmeos aí no ventre. Marcelo também já tá. Fala, Marcelão, meu presbítero, a paz. Sua mãe. Mamãe, Lúcia, tudo bem? Como vocês estão vendo, eu fiz minha barba, né? Disseram que o vírus gruda na barba. A primeira coisa que eu fiz é raspar a barba. Ivanilza. Ivanilza. A Renata. Tudo bem, minha querida? A Renata. Renata. O João acabou de entrar. Fala, meu amado João. João hoje gravou a aula da Escola Bíblica Dominical. Já está na página da igreja no Facebook. E no YouTube também, na página do YouTube da igreja. Amém? Ó, ficou ótimo. Ficou jóia, meu amado diácono João. Teu pai gostou da barba feita. Ai, meu pai gostou da minha barba feita. Fiquei parecendo até um boi lambeu. Eu sinto falta da minha barba. Adriana entrou do João. Adriana, tudo bem, minha amada? Que ajudou o João aí a gravar o vídeo da Escola Bíblica Dominical. Deve ser já umas 8 horas, né? 8:02. Vamos começar, vamos dar início ao nosso culto. Amém? Para mim, a mesma preparação que eu tenho quando estou na igreja com vocês é a mesma preparação que eu tenho na minha casa. Ficar estudando, lendo, orando, né? Hoje eu acordei 1:30 da manhã para orar. Na nossa lista aí de oração, eu estava para orar 1:30 da manhã. E eu orei 1:30 da manhã. Vocês oraram? Amém? Viu? Estou seguindo a risca a lista da nossa missionária Ana Cláudia de oração. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar de forma grande e poderosa. Todo mundo de quarentena, todo mundo em casa. Rapaz, eu nunca pensei em viver esse momento. Nunca pensei. Que momento mais triste. Mas eu tenho certeza que vamos sair dessa em nome de Jesus. Deus vai nos livrar desse mal. Livrar a humanidade desse mal. Desse vírus maligno. Amém? Pessoal entrando aí, vamos começar nosso culto. Vamos cantar 2 hinos da harpa para dar início ao nosso culto. Mas antes de cantarmos o nosso hino da harpa, vamos fazer uma oração inicial, amém? Fecha teus olhos, vamos nos ligar com Deus, pedir a presença do Senhor em nossas vidas, amém? Amantíssimo Deus e querido Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos nesta noite, por mais uma vez estarmos em Tua presença santa.
Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos visite nesta noite, visite os teus filhos, visite cada membro da igreja IMDC, da Vila da Penha, de Bangu, todos os membros que compõem a igreja mística no mundo inteiro, que compõem, Senhor, a igreja Assembleia de Deus, Presbiteriana, a Batista, a Nova Vida, a Mundial da Fé, a Universal, cada membro. Que o Senhor também visite os nossos líderes, ó Pai, nesta noite. Senhor, visite o Brasil, visite o mundo, visite os missionários que estão no campo. Quantos nesse momento estão sofrendo, passando por situações das mais difíceis, e só o Senhor pode socorrê-los neste momento, ó Deus. Guarda os missionários, guarda as mulheres, os homens que o Senhor lançou, ó Deus, ó Pai querido, no mundo para pregar a Tua palavra. Nós, como igreja missionária, oramos pelos missionários nesse momento e pedimos, ó Deus, aonde estiver cada missionário, ó Deus, que o Senhor venha neste momento se fazer presente. Que o Senhor livre eles das necessidades mais básicas, que o Senhor venha consolá-los, que o Senhor venha guardá-los e que a obra deles, ó Pai, possa dar frutos de vida e vida eterna, Pai. É o que te pedimos. Toma também, ó Deus querido, o nosso Brasil, toma esta nação em Tuas mãos, toma cada um que vai estar assistindo este culto online, ó Deus, pelo Facebook, ao vivo, que o Senhor repreenda do mal, ó Deus. Nós não podemos estar de corpos presentes, mas estamos em espírito ligados diante da Tua presença santa. Se faça presente nesta noite, em cada quarto, em cada sala, em cada vida, Senhor. É o que te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com 2 hinos da harpa. Aqui está a minha missionária, a minha companheira fiel. Essa aqui é fiel de verdade. Quando Deus dá o melhor, né? Deus é fiel. Para a igreja, Vamos Deus da harpa, adorar o Senhor com 198. Hino 198, amém, irmãos? Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador. Amém? Quem achou um bom amigo aí, e esse amigo é Jesus, dá um glória aí bem alto. Aleluia. Glória a Jesus. Achei um bom amigo, Jesus, o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, A mágoa entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, e ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. não Desampara nunca, nem me abandonará. Se
ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, só glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia. Aleluia. Glória Dá a uma Deus. salva de palmas aí pro Senhor. Glórias Seja a louvado, Deus. Senhor, em nosso meio. E os hinos venham alcançar o coração de cada um de vocês nessa noite. A gente vai louvar agora o 545. 545. Deus ele enviou o Filho amado dele, aleluia, para nos salvar, para nos curar e para nos libertar. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo, igreja. Amém. Ele está vivo. Aleluia. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. São 17 anos ouvindo a voz dessa mulher. Glória a Deus. Ela adorando. É lindo demais. Glória a Deus. Deus é fiel. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 17. No verso 14 em diante. João capítulo 17. No verso 14 em diante. Depois vocês leem com mais calma os versos anteriores ao verso 14 também. Vai ser de grande valia para todos vocês, com certeza. A palavra do Senhor é poderosa. Amém?
Eu estou aqui hoje com a camisa da igreja de evangelismo, não sei se dá para vocês verem, depois eu mostro para vocês. É a camisa da nossa igreja missionária Diante da Cruz. E hoje eu não estou com a branca, como vocês podem ver, estou com a preta. Amém? Minha esposa também está. E ela é muito bonita. Diz assim a palavra do Senhor: eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu também não sou do mundo. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Eu quero me deter, mais especificadamente falando, no verso 15 no verso 16, que diz: não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, o tema desta mensagem é Jesus e o mundo, não é? Todos vocês sabem, o tema da mensagem hoje é Jesus em relação ao mundo. Qual foi a postura de Jesus? Qual foi a postura de Jesus? Assim também nós temos que ter uma postura, moralmente falando, eticamente falando, até mesmo culturalmente, politicamente falando também, em relação ao mundo. A forma que nós vamos nos comportar perante o mundo vai mostrar o quanto somos transformados por Deus para viver este mundo. Jesus advertiu os seus seguidores e vezes acerca do perigo de estar no mundo e de viver no mundo. E ele vai de forma pejorativa, por várias vezes, dizer que o mundo não presta. E eu vou mais tarde explicar isto para vocês. E ele vai dizer: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma. Quando Jesus fala isto, ele diz que o mundo exerce uma atração sobre todos nós. Todos nós somos diariamente atraídos pelo mundo. E Deus, Ele é de verdade aquilo que devemos buscar com todo o nosso coração. Se Deus fosse tudo para nós, o mundo não valeria nada. Eu tenho certeza disso. Se o mundo fosse se Deus fosse a coisa mais valiosa para todos nós, o mundo não prestaria para nada. Mas o contrário também é válido. Quando valorizamos e amamos o mundo, tornamos-nos inimigos de Deus. Tiago capítulo 4, no verso 4, ele vai falar desta forma. Um grande filósofo chamado Søren Kierkegaard, ele vai dizer que no dia em que o mundo e o cristianismo tornarem-se amigos, o cristianismo vai deixar de existir, vai deixar de ser cristão. E é uma verdade. Nós, por mais que vivemos neste mundo, estamos nesse mundo, nós não somos deste mundo. Nós precisamos guardar esta verdade nos nossos corações. E por que nós não somos do mundo? Se Deus é que fez isso tudo, se Deus é que criou tudo, Deus é que formou tudo. Vocês vão precisar voltar lá no segundo vídeo que eu fiz, que está aqui nessa página, que fala sobre o pecado. O pecado entrou no mundo. Satanás, que invadiu a criação, se transformando numa serpente ou dentro de uma serpente, ele ofereceu a idade de tropeço ao homem. E o homem automaticamente ele
comendo da árvore do conhecimento, ele se torna um pecador. Aquele maravilhoso jardim do Éden, aquela coisa maravilhosa que Deus fez, ela só foi interrompida, ou aquele paraíso só foi arrancado do homem, quando o homem foi de forma convencido pela serpente de que ele precisava buscar a igualdade de Deus, ser igual a Deus, e consequentemente comeu o fruto proibido. E comendo o fruto proibido, ele caiu, ele pecou. E assim vocês sabem bem da história, está em Gênesis capítulo 3. Deus arranca o homem, que é Adão e Eva, tira eles do jardim do Éden, coloca um arcanjo, um querubim, com uma espada nas mãos, proibindo o acesso do homem de volta ao jardim do Éden, ao Monte Santo de Deus. Adão, com certeza, e seus descendentes, que somos nós, somos filhos de Adão, experimentamos essa sensação do pecado em nossos corpos. Não somente a sensação, mas a degradação do pecado em nossos corpos. A tentação e a provação diária tem feito com que nós venhamos nos tornarmos de verdade pessoas que desagradam a Deus, por errarmos nas mais variadas vezes. Então, irmãos, o universo que Deus criou foi algo maravilhoso. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 1, verso 31, que tudo que Deus fez foi bom. Ele mesmo se agradou da sua criação. Ele veio ser a condenável, objeto de tropeço e de escravidão moral quando o pecado entra. Através da queda de Adão, o mundo nunca seria considerado digno de condenação se não tivesse acontecido o pecado, a queda. E Deus continuaria amando o mundo material, o próprio ser humano que ele criou, Deus continuaria amando o ser humano, se o pecado não tivesse entrado, o pecado que nasceu lá no Jardim do Éden. Então, vejamos, irmãos, que aonde emanam o perigo e a contaminação do mundo, aonde acontece essa contaminação no mundo, o mundo, a Bíblia diz que ele jaz do maligno. Então o mundo está contaminado pelo diabo. O diabo, de forma sagaz, tem contaminado o mundo e contaminou o mundo com sua astúcia, com sua malignidade, com a sua apostasia e com as suas heresias. Ele tem contaminado o mundo. E sabe, existem 4 termos gregos e bíblicos no Novo Testamento quando vão se referir ao mundo, a palavra mundo. O primeiro é Gé, que é terra, ou seja, aquilo que Deus fez, a terra, o chão, a areia, os físicos que contrastam entre terra e céu. A palavra usada é Gé. Depois vocês leem, se encontra em Gênesis. A outra palavra é oikoumene, que fala de casa, habitação, aonde o homem, portanto, habita. A terceira palavra é aion, que fala sobre tempo, essa aí todos nós conhecemos, que por extensão inclui a questão do tempo e espaço, aonde o homem está inserido. E a quarta palavra, a qual eu quero me deter nesta noite, e é a principal, é o cosmos. O cosmos significa um mundo físico, o mundo a qual nós estamos, apontando de modo especial para esse arranjo, para essa ordem sistemática de valores que estão à nossa volta. É o cosmos. É o cosmos que nós estamos inseridos. Aponta também para o mundo material, para todos os sistemas de valores, como para o sistema que Deus criou segundo os seus propósitos. Então, irmãos, o cosmos nesta noite é o lugar que eu quero me deter, é o lugar onde estamos, é o lugar de valores. Então, em Filipenses capítulo 2, verso 15, o apóstolo Paulo vai dizer que vocês se tornem puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso. Veja, Paulo vai dizer, o mundo que vocês estão
está corrompido e é perverso. Além desses sentidos particulares escritos por João, de um mundo como cosmos, mundo destruído, mundo também o próprio João, no capítulo 12, no verso 31, vai dizer que o mundo possui valores alienados de Deus. Valores esses que se opõem a Deus. Quando o homem se opõe contra o seu Criador, o mundo jaz no maligno, o cosmos jaz no maligno. Chegou a hora de este mundo ser julgado. O príncipe deste mundo será expulso. Então veja, o príncipe deste mundo, aquele que comanda este mundo, o sistema deste mundo, ele vai ser julgado, porque o mundo jaz no maligno. João capítulo 1, no verso 5, as trevas dominam este mundo, João vai dizer. São palavras de Jesus. Se as trevas, elas dominam este mundo, o pecado com certeza macula toda a existência como um todo. O mundo está contaminado, isso é lógico. Tudo está contaminado, os valores estão contaminados, tudo está contaminado. O grande teólogo e missionário que já faleceu, chamado Russell Shedd, ele vai dizer, na sua oposição contra Deus, o mundo se mantém sempre debaixo da condenação divina. Porque ele se opõe contra Deus, porque o mundo é maligno com seus valores. É por isso que Russell Shedd vai dizer, o mundo se opõe a Deus. E ele vai dar o versículo de João capítulo 3, verso 16. O mundo se opondo contra Deus. O mundo passa a ser uma realidade aonde agora os poderes malignos, demoníacos atuam, trabalham de forma local, de forma territorial e de forma particular dentro do coração dos homens. Eu sempre disse para vocês uma coisa que um professor meu, ou é um amigo, um professor dizia na sala de aula, que o problema não é tão somente o diabo, mas o problema também, e às vezes muito pior do que o próprio diabo, são os endemoniados. Ou seja, o diabo atua nas vidas. O diabo se manifesta não através somente das coisas materiais, muito menos através das coisas materiais, mas o diabo se manifesta, os demônios usam corpos vivos, de pessoas que dão brechas, de pessoas que se tornam desertos sentimentais, possuem sentimentos contrários à vontade de Deus. Aí o diabo tem toda a matéria-prima para usar tudo contra o mundo, tudo contra eles próprios e contra os servos de Deus. Então, o mundo também se tornou um local da própria redenção divina. E é no mundo que nós estamos, é neste mundo que falha por completo, que é cheio de distorções, cheio de paradoxos, cheio de discordâncias, ambiguidades, que Deus também manifesta o seu amor. Deus manifesta a sua bondade a todo mundo. O versículo principal, eu digo, áureo de todo evangelista, ele se encontra no livro de João, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 15. Ou seja, Deus amou o mundo. Ele quis amar o mundo. Ele é bondoso, ele é misericordioso para comigo, para com você, para com sua família. Ele sabe o quão nós precisamos da sua presença. Então, irmãos, quanto o amor falha, o mundo falha, nós falhamos, Deus se mantém fiel à sua palavra, nos amando, se dedicando a nós e amando tudo que ele criou. Porque Deus é misericordioso e bondoso, é compassivo. Mas o mundo também vai odiar aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, automaticamente, que guardam a palavra da fé. Isso está escrito também no Evangelho de João, lá no capítulo 15, no verso 18. O mundo passa a odiar os discípulos de Jesus, porque agora eles são aqueles que foram um receptáculo da de Deus, da verdade e da justiça do Senhor. Então o mundo, por viver debaixo de incoerências,
de mentiras, de hipocrisias, de falsa moralidade, ele passa a odiar os crentes. Por quê? Porque os crentes agora passam a ter uma mente transformada e passam a viver debaixo de outros valores, valores cristãos. Eu tenho um livro aqui, se comprar, compre, que é o Cristianismo Verdadeiro. Eu esqueci o autor, mas eu estava até lendo ele. É um livro muito interessante, muito interessante. É de um grande homem, depois eu vou mostrar para vocês. Mostra de forma profunda o que é ser cristão de verdade, o que é ter o cristianismo verdadeiro guardado no coração. Então, irmãos, o mundo odeia os discípulos de Jesus, mas também odeia os que lhe pertencem. O mundo não pode odiar Jesus, mas o mundo se agrada dos filhos de Maria, que era o irmão de Jesus, por causa da incredulidade. A incredulidade também é uma grande apostasia contra Deus. É uma grande bobagem que o homem faz contra Deus. Ele não crê na sua pessoa, não crê na sua obra, não crê na sua divindade, não crê no seu poder. O mundo, então, ele não se regozija com os discípulos de Jesus. Diz a palavra que quando nós estivermos rindo, o mundo chorará. E quando o mundo chorar, nós vamos estar rindo. Em João capítulo 14, no verso 27, está escrito: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo, por estar debaixo do pecado, ele possui sistemas errados de valores, como eu disse, automaticamente ele não tem como trazer uma paz perfeita à alma humana, por ele estar perdido. É por isso que nós estamos diante de situações políticas que eu até quero tratar nesta noite e dizer para vocês que políticas que eu digo na questão do governo, do mundo, tentando de todas as formas acertar, organizar e trazer um destino certo para a humanidade, e não consegue. Existe um certo também filósofo chamado John Locke, é um cristão. Ele vai falar que a liberdade, no entanto, não deve ser confundida com uma licença para cada um fazer qualquer coisa que deseja, pois a liberdade também está limitada pelas leis naturais. Deus formou os homens e deu a eles e concebeu a eles leis naturais, que é o consciente, que vai ser a temperatura de toda ação, seja má ou seja boa, para que o homem possa se governar. John Locke vai ter esse pensamento. Ele vai dizer que as leis naturais vão limitar a ação, seja maligna, do homem para com o próximo. Ou seja, essas leis naturais dadas por Deus proíbem automaticamente os homens de praticarem coisas ruins contra os outros. São leis naturais que Deus deu ao homem. E este homem, com essas leis naturais que Deus concedeu a ele, ele vive no mundo. Porém, o mundo está se tornando cada vez mais degradado pelo pecado e pela malignidade. E como o cristão deve se comportar nesse mundo? Primeiro, o cristão precisa entender que ele está inserido neste mundo. Jesus, ele não pediu ao Pai quando intercedeu, e nós acabamos de ler em João capítulo 17. Não oro, no verso 15, não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Jesus está orando ao Pai, dizendo: olha, Deus, meu Pai, não tire os meus discípulos do mundo, não tire os cristãos do mundo. É uma concepção errada nós ficarmos pedindo a Deus: Deus, tira-me desse mundo. Não, o mundo é o lugar de nós angariarmos coisas valiosas para levarmos para aquele grande dia, nos apresentarmos diante de Deus, com ouro, com pérolas nas mãos. O mundo é o lugar. Jesus vai ensinar isso em várias parábolas, onde o homem negocia os talentos e multiplica eles, e o lugar do homem multiplicar os talentos, do homem angariar coisas, galardões para a vida eterna, o palco é o mundo, e nós devemos saber viver neste mundo. Amém? Diga glória a Deus. Então, primeiro, eu quero dizer que
o homem está inserido no mundo de forma sociopolítica. Eu faço parte do mundo. É por isso que a gente vê o governo, como eu disse aqui, os homens, os filósofos, os sociólogos, os antropólogos, os economistas, tentando arrumar um jeito de organizar o mundo, de tentar organizar essa corrupção que está à nossa volta, que está deteriorando cada vez mais o convívio social, destruindo os princípios de Deus. Então, irmãos, a igreja e o cristão, eles fazem parte dessa organização de Deus. E o que eu preciso dizer para vocês e ensinar, eu quero dizer isso, que o Estado, ele não é contrário a nós. O Estado, eu digo isso debaixo de uma Constituição como república, porque vivemos numa república, e o Estado não é uma invenção humana. Não foi o homem que imaginou e disse, olha, vamos criar o Estado com essa arquitetura, debaixo dessa Constituição. Não foi o homem. Foi o próprio Deus. Deus foi o criador do Estado. Deus foi o criador das leis. Não foi o homem que concebeu a ideia do Estado e da lei, mas foi Deus. Deus criou as autoridades. Deus ordenou que elas existissem. Deus criou limites e habitações para todas as nações. Foi Deus, não foi o homem. Deus chamou magistrados, potestades. Deus chamou e trouxe à existência essas coisas. E trazendo essas coisas, ele trouxe isso para quê? Para que trouxesse coisas boas para nós, cristãos, e para todo mundo. Então, eu posso dizer com toda certeza que Deus instituiu o Estado. Nós não podemos nos virar contra o Estado. Nós não podemos nos virar contra o mundo. Nós não podemos nos virar contra os estados do mundo. Nós não podemos nos virar contra as instituições que estão aí. O Estado, ele tem o seu dever de Estado. Ele tem a qualidade de querer cumprir com as leis. Para quê? Para tentar segurar todas as inócuas ações dos homens. É o Estado. Deus criou o Estado para isso. Para quê? Para punir qualquer ação negativa que o homem possa ter. Então, o valor destas coisas é que a função do Estado são necessariamente boas, porque o Estado foi designado por Deus. Nunca nos esqueçamos disso. O Estado tenta de todas as formas, através dos seus conselhos, nos trazer leis para nos proteger e protegerem o convívio que a gente tem um para com os outros. Nós estamos inseridos no mundo e precisamos viver debaixo dessas leis. Então, irmãos, é obviamente que o Estado não é uma invenção humana. Ele ensina a moralidade. O Estado tenta de todas as formas criar leis para moralizar o convívio social. O Estado, ele tenta advertir as pessoas quanto a viver de forma certa. O Estado mostra as consequências e os perigos das más ações. Ele tenta colocar leis na terra, ele tenta fazer com que nós cumpramos. O apóstolo Paulo vai falar isso. A carta, eu acho que é aos Romanos, quando ele fala, olha, os governos foram instituídos por Deus para o nosso bem. Porém, quando não cometemos o que é certo, automaticamente, aqueles que são criminosos, aqueles que são contrários às leis e se sentem impunes à lei e transgridem a lei, a espada do Estado vem sobre eles. Então, irmãos, é errado infringir a lei. É errado. Todos os cidadãos deveriam velar pelo cumprimento da lei da terra e orar pela Constituição e pelas instituições que estão acima de nós. Nós estamos no mundo. O cristão, ele cresce no mundo. E eu quero falar nesta noite que, desde logo, o Estado tenta colocar leis até mesmo para proibir o pecado. Sabia? O Estado tem essa capacidade dada por Deus. Ele tenta limitar o pecado, as consequências do pecado e as más ações. Então, todos esses decretos que a gente está aí vendo, todos os conselhos, comitês, preocupados com a moralidade, com a sociedade, pela observância das leis e dos mandamentos para o convívio normal,
todos esses mandamentos jamais poderão fazer ou serem descumpridos pelos cristãos. Outra coisa, o Estado também não possui capacidade alguma de fazer ninguém ser cristão. Aí já estamos num trabalho do Evangelho. Por mais que nós estejamos inseridos no mundo, e Deus constituiu o Estado para tentar frear toda ação má do homem, e por ele ser constituído por Deus, o Estado não possui a capacidade, por mais que ele tente vir contra o pecado e mostrar a lei, nós não podemos confundir a lei com a graça divina. O movimento de que estou falando aqui, que existe por todos os meios para tentar, preocupados com a lei e manter as pessoas sobre a lei, é legal, é válido, mas só vale a lei para aqueles que ainda não estão sobre a graça. A lei é para aqueles que não sabem viver no mundo como um cristão. Mas nós que estamos vivendo como um cristão no mundo, sabemos viver sob a lei e também entendemos o que é viver sob a graça de Deus. O povo precisa entender isso. A igreja deriva o seu poder inteiro e unicamente de Deus. A igreja está debaixo da lei do Senhor, a igreja está debaixo da graça. A igreja não está debaixo do estado da lei. Nós temos um legislador, nós temos um Deus que governa tudo isso. Esse Deus se chama Jesus Cristo. É Ele que está sustentando todas as coisas. É Ele que está sustentando as nossas vidas. Nós não estamos debaixo somente das leis dos homens, estamos debaixo da lei da graça de Deus. E precisamos viver debaixo da graça. A igreja nunca deve se esconder atrás das leis da terra. A igreja nunca deve tentar impor a mensagem pelo uso da lei da terra. A igreja, ela não deve comprometer o evangelho de Cristo. Pois nós sabemos que o Estado, por mais que o nosso presidente seja ou tenha um viés cristão, ele não tem a capacidade de converter homens, apenas de criar leis morais para tentar de forma instantânea frear as ações os pecados mais bizarros da humanidade. Mas é o evangelho que entra com a graça salvadora. E é ele que faz o incrédulo que pertence ao mundo dizer: eu quero Jesus, eu quero viver debaixo da graça. A gente não precisa se interpor ou colocar goela adentro usando a lei que os homens aceitem Jesus como Salvador. Não! Nós temos um meio de ação. E o meio de ação que nós temos em nossas mãos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é vida. E sabe, por mais que nós entendamos que a lei é boa para emancipar, para trazer algumas benevolências, para tentar estruturar a sociedade, eu preciso dizer para vocês que o Evangelho não está preocupado com isso. O Evangelho tem consciência que, os evangélicos têm consciência que estamos vivendo num mundo mau e caótico, onde seus valores estão invertidos. Nós não estamos preocupados, sinceramente, se alguém vai dizer: deveria leis para obrigarem, para fazer com que as pessoas... Não. Por mais que o Estado ele respire, não é esse o papel do Estado, mas é o papel da igreja pregar o Evangelho. É o papel da igreja representar Deus nessa terra. Então, é mais fácil, dizem assim, mas quando o Estado moraliza a terra, fica mais fácil para o Evangelho crescer. Não! Claro que não! Por mais que tenhamos pessoas boas, e por mais que tenhamos mais pecadores flagrantes, cometendo coisas horrendas, nós precisamos entender, pelos fatos históricos, que a base para a palavra de Deus prosperar no coração do homem independe se ele é moralmente bom ou se ele é um pervertido. Porque o Evangelho é o poder de Deus ao coração do homem para mudá-lo e para transformá-lo. Não importando
se o inferno está mais aparente ou se o inferno está escondido. O poder do Evangelho é forte no coração suficiente. A palavra e o poder do Espírito Santo age tanto no coração do miserável como no coração do pecador melhorzinho. Então, irmãos, examinando de forma mais particular, o cristão não é santificado pelos meios. O cristão não é santificado pelo Estado, pelas leis. O cristão, ele confia na obra de Deus feita em sua alma para viver no mundo. O cristão, ele é santificado pelo efeito da obra de Jesus no nosso coração. Nós confiamos na obra de Deus, a obra do Espírito Santo, a obra de regeneração na alma do Senhor. Deus que nos formou de novo. É Deus que nos trouxe uma nova criação. É Deus que doou a sua vida a nós. Portanto, o meio pelo qual o Evangelho ataca esse problema tão negativo que está aí, esse mundo tão corrompido, não é por termos um estado positivo, um estado cristão. Não, independemos disso. Nós precisamos ser cristãos de verdade, transformados pela palavra de Deus. Se nós olharmos a história da igreja no mundo, a história sempre teve, a igreja sempre foi perseguida, a igreja sempre foi atacada pela política, por imperadores, por reis, por ideologias, por filosofias, por ateus. A igreja sempre foi atacada, mas veja, a igreja nunca foi destruída. A igreja não está preocupada se vai haver uma santidade positiva para que o evangelho venha fluir e crescer. Não, a igreja não está preocupada com isso. Aonde o evangelho cair, ele brota. Pode ser numa nação mais perversa, ou como pode ser numa nação absolutamente moralmente evoluída. Se abrirem um coração para a palavra, frutifica, a coisa abunda. Então, irmãos, quando eu leio os meus livros de história, eu vejo que foi porque os nossos pais, os nossos avós lá no passado cometeram este erro, lá na era vitoriana. Quando você começa a ler a história, vocês vão ver que eles começaram a se interessar pelas condições sociais, em querer mudar a cultura, em querer mudar as coisas que estavam em volta. Não que não devemos tentar mudar. É claro que devemos tentar mudar a cultura, mudar alguns aspectos da sociedade, influenciar, claro que sim. Mas quando nós priorizamos só isso, nós erramos. Queremos um governo cristão, bem-aventurado a terra cujo Deus é o Senhor. Amém, seria maravilhoso. Porém, irmãos, isto aconteceu na época vitoriana. Eles começaram a se interessar tanto pelas condições sociais que se esqueceram da verdade primária. Eles achavam que se todos fossem mantidos na ordem, debaixo de um padrão, leis do parlamento, conceitos morais, tudo estaria bem. Ou seja, isso não é cristianismo, isso não é evangelho da graça, isso é moralismo. E o que precisamos entender é que precisamos buscar o que é principal. Diga glória a Deus. Eu quero aqui deixar para vocês um pensamento do Dr. Martin Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores de todos os tempos. Ele vai dizer: a igreja, o cristão e o evangelho não se preocupam em remover ocasiões para o pecado. E aqui que está o ponto central desta mensagem. Todos nós sabemos que o mundo não presta. Os conceitos estão totalmente errados. A imoralidade se impregnou na nossa sociedade. Mas veja, a igreja não deve estar se preocupando tanto em remover as ocasiões do pecado, mas sim em remover o pecado do coração do homem, com uma palavra viva, com uma palavra poderosa. Amém? É esse que é o conceito das Escrituras. Esse que é o princípio de Deus. Qual é a oração de Jesus? Eu peço que você, Deus, não tire o mundo, não os tires do mundo, mas que os livre do mal. O mal está em tudo. O mal não é a praia, o mal não é a areia.
O mal está naqueles que vivem debaixo da maldade, debaixo de pecado. Então, não estou tão interessado em que vocês eliminem de vocês as ocasiões de pecado, se manterem numa gruta, numa bolha, fugindo do mundo, com medo de tudo. Não, esse não é o problema. Então, irmãos, o que eu quero é que vocês vejam a diferença do Evangelho. O Evangelho não é para nos tirar do mundo, porque o mundo é o lugar de nós angariarmos coisas espirituais, para levarmos para a vida eterna, angariarmos almas, colocarmos valores aonde não existem valores cristãos. Então, o cristianismo, o Evangelho de Cristo, não é tirando o cristão do mundo, como removendo o mundo do coração do cristão. Aonde o cristão for, ele ser sal. Aonde o cristão for, ele trazer vida, edificar, ele transformar. Então, por mais que nós estejamos preocupados com a modificação social, com a transformação no nosso parlamento, na nossa república, nós estamos numa luta e priorizando algo que o Evangelho não prioriza. Sabe, existe uma frase desse grande doutor Martin Lloyd-Jones que ele vai dizer: esteja o mundo como estiver ao redor dos cristãos, com relação a eles. Se o mundo não estiver neles, o mundo fora deles não poderá afetá-los. Não importa como o mundo está. Não importa a situação que o mundo esteja. O mundo pode estar numa situação que estiver no meu coração, aonde eu for, eu sou luz. Eu me comporto como cristão, eu vivo como cristão, eu falo como cristão, eu escrevo como cristão, falo como cristão, eu amo como cristão, eu me solidarizo como cristão, independente de qualquer tipo de filosofia ou de pensamento ou ideologia, ou linha ou corrente de pensamento. Amém? Então, eu quero que vocês entendam que seria ótimo acabar com as favelas. Seria ótimo acabar com as favelas. Vamos mudar o nosso cenário. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar a forma dos homens fazerem teatro, cinema. Isso não vai mudar nada. Vai mudar pouco. Porque nós lutamos também contra o inimigo invisível que é o diabo. O diabo não vai nos poupar. O diabo não vai sentar e vai dizer, mudem. Impossível isso. Então, por mais que alguém more numa favela, num lugar simples, por mais que alguém more num lugar sem condições alguma de viver, por mais que a pessoa more num lugar precário, o Evangelho não está tão preocupado em arrancar ele da favela. O Evangelho está mais preocupado em fazer com que ele talvez continue na favela, porém, embora permanecendo no mesmo lugar, ele venha transformar o seu lar, ele venha transformar a sua casa, ele venha mudar aqueles que estão à sua volta, contaminar vizinhos com a palavra, transformar vidas, resgatar pessoas do tráfico, tirar o mundo do coração das pessoas. Você não pode precisar mudar as condições do homem antes de mudar o homem. Nós não podemos mudar as condições do mundo sem antes mudar o coração do homem. Entendam isso. Graças a Deus por o Evangelho de Cristo. Graças a Deus, só Ele pode mudar o homem apesar das suas condições. Amém? Amém? Então, irmãos, o dever do cristão, da igreja e do Evangelho é cuidar que eu e você tomemos o leite puro da palavra, sejamos transformados de verdade e comamos o alimento sólido que vem de Deus. A palavra verdadeira que traz transformação, que traz mudança. E eu quero fazer aqui uma analogia rápida, e já estou fechando, desta pandemia que estamos vivendo. Alguns estão dizendo, vamos ficar em casa. Se sairmos, podemos contrair o vírus. O vírus é contagioso demais. Os velhos, as crianças são assintomáticas. Aqueles que possuem um organismo com imunidade destruída ou precária, eles são suscetíveis à morte. Mas veja, eu quero aqui resumir de forma rápida
O grande problema do vírus é que nós não temos anticorpos suficientes para combatê-lo. Alguns organismos, alguns indivíduos não possuem a imunidade para combater o vírus. Esse é o grande problema. Os germes estão aí. O mundo, e eu quero fazer uma analogia com isso que eu estou falando, o mundo está aí. O mundo é o vírus. O problema não é o vírus, o problema é a nossa imunidade. Portanto, que existe uma corrente hoje de cientistas que estão dizendo: permitam deixar a população se contaminar, porque aí eles vão criar anticorpos para poderem resistir ao vírus. Assim também Deus está dizendo para nós: o problema não é o vírus, o problema não é o mundo, o problema é nós sermos cheios da palavra, que é o anticorpos que precisamos para destruir o mundo que está nos atacando, para podermos resistir ao meio em que estamos inseridos. Nós precisamos do antídoto, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Só podemos vencer o mundo com Jesus. Só podemos vencer este vírus que é o mundo, onde o vírus se instalou na cultura, na sociedade, nas escolas, nas livrarias, nas bibliotecas, nos rankings dos livros mais vendidos do mundo, nos autores desses livros, até mesmo na igreja. Eu não tiro a igreja, não isento o vírus do diabo. Algumas igrejas se tornaram o trono de Satanás, e infelizmente eu falo com muita tristeza isso. O diabo, o vírus, não deixou nosso parlamento, a nossa república, não deixou o mundo na sua totalidade. Mas o que vai nos deixar imune é sermos como Jesus. Ele é publicano, ele é comilão, ele se assenta com os pecadores para comer e para beber, porém ele não se contamina. Ele tem anticorpos necessários para ser amigo dos pecadores e não se contaminar com eles. Amém? Que você possa ter nesta noite essa palavra guardada no teu coração. Que nós possamos ter anticorpos necessários para suportarmos o mundo. Amém? E rapidamente eu quero aqui deixar para vocês alguns livros que vão fazer vocês crescerem espiritualmente. O primeiro livro é de Watchman Nee, que é A Vida Cristã Equilibrada. Amém? É um livro maravilhoso, onde o Watchman Nee vai, de maneira prática e simples, vai mostrar como ser um cristão equilibrado, como andar pela porta e andar pelo caminho de Cristo. Outro livro também que eu quero aqui indicar a vocês é este livro de Greg Johnson, O Mundo de Acordo com Deus. Aqui ele vai trazer uma visão de como o mundo está contaminado, como a cultura, o trabalho, o sexo, cada parte da nossa vida foi contaminada por esse vírus maligno, pelo pecado. E de forma inteligente, esse autor, que é um pastor, que é um professor de teologia, doutorado, ele vai explicar como o cristão pode resistir ao mundo, porque Deus não nos chamou para sairmos desse mundo. Vou ler aqui para vocês uma passagemzinha que se encontra na página 109, que ele vai dizer assim: estou convencido de que nossa falha em ler toda a Escritura com cuidado, particularmente o Antigo Testamento, tem empobrecido a vida espiritual dos cristãos. A salvação torna-se meramente obter o céu, como se estivéssemos tentando escapar do mundo que Deus criou para nós. A salvação é muito mais abrangente. Em primeiro lugar, ela é reconciliação com Deus. Antes, existia a guerra contra Deus em cada área da nossa vida. Como eu me comporto, veja. Mas a salvação trouxe a reconciliação em todas as áreas. Na arte, no drama, na literatura, na educação, na engenharia, no comércio, no sono, nos entretenimentos. É reconciliado com o Todo-Poderoso, sob o senhorio de Jesus Cristo. Então leia esse livro. É um livro maravilhoso de Greg Johnson, que fala sobre o cristão e como ele deve se comportar nesse mundo. Amém? É um livro valioso, é um livro fenomenal, que vai trazer
coisas maravilhosas a vocês. Amém? Então, irmãos, fiquemos com essa palavra nesta noite, que vocês possam guardar essa palavra no coração de vocês. Desculpe aí se eu estendi demais, hoje é domingo, é um culto ao Senhor. Eu entendo que eu precisei me alongar mais e que eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada um de vocês com essa palavra. Vamos orar para o término do nosso culto. Feche os teus olhos. Amém? Amantíssimo Deus e querido Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos nesta noite, ó Deus. Nós te pedimos que esta palavra que foi pregada, anunciada, entre no coração de cada pessoa que assistiu. Que o Senhor entre no lar, na casa, com proteção, guardando, livrando teus filhos de todo tipo de ataque espiritual, ataque natural, ataque visível, ataque invisível, tudo aquilo que seja de cunho diabólico e maligno. Ó Deus, cubra-nos com teu sangue. Seja, ó Deus, a nossa proteção, o nosso escudo, a nossa força. Seja o nosso consolador neste tempo. Tempo difícil, tempo onde estamos preocupados, estamos ansiosos, queremos uma transformação, estamos também, ó Deus, sem saber qual posição tomar, qual atitude tomar perante tudo isso que está acontecendo. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, inteligência, discernimento, e que neste momento o Senhor possa alcançar cada vida nesta noite. Entrar em cada lar, em cada casa, em cada quarto, em cada sala, em cada banheiro. Ó Deus, entrar nos hospitais, visitar os médicos, os enfermeiros, e através desta onda milagrosa, o Senhor alcançar aqueles que estão com vírus, ó Pai, aqueles que são suscetíveis aos vírus, os nossos idosos, os nossos velhinhos, ó Pai. Que o Senhor visite eles, aqueles que possuem problemas, ó Pai, respiratórios, imunes. Ó Deus, que o Senhor venha guardar. Guarde os líderes dessa terra. E como sempre, toma o nosso presidente Jair Bolsonaro. Tome a sua família, seus filhos, toma seus ministros, ministro da educação, ministro da saúde, da ciência. Toma, Senhor, o ministro da fazenda. Que o Senhor visite cada um deles nesta noite. E dá sabedoria, dá entendimento. Dá a eles o discernimento que eles precisam para guiar esta população, ó Pai. Para guiar esse Brasil. Repreenda qualquer tipo de anarquia que possa se instalar entre nós. Traz a paz, ó Deus, que precisamos. Visita teus filhos. E o que eu peço, Senhor, a família desta pessoa que está me ouvindo, a cura, o milagre. Se você está enfermo, estenda as tuas mãos neste momento. Eu oro para que Deus visite você agora com a cura que você precisa. Eu oro para que Deus visite a tua família com a libertação que precisa. Eu oro para que Deus liberte o teu filho, liberte a tua filha, liberte o teu esposo, a tua esposa, esse ente querido que você tem orado por ele. Ou essa pessoa que está enferma, que o anjo de cura, o anjo do Senhor, vá até a casa dele e traga a cura, e levante ele, e livre ele de todo o cativeiro. É o que eu peço, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Um beijo no coração de vocês. Rapidinho, irmãos. Algumas pessoas ficaram perguntando, pastor, você bota esse livro aí para chamar a gente de idiota? Não, irmãos. Esse livro aqui é de um filósofo chamado Olavo de Carvalho. Eu leio de tudo. Amém? Amém, irmãos? Eu não sou seguidor de Olavo, eu leio de tudo. Amém? É bom lermos, é bom aprendermos, é bom angariarmos conhecimento. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um beijão no coração de cada um de vocês. Estenda aí as mãos. Vou dar a bênção pastoral, que é conhecida como bênção apostólica. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja convosco, agora e para todo sempre. A igreja diga... Amém. Amém. Está encerrado o culto. Amém?